Eu vou aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui. Estou ao lado de dois grandes homens de Deus que eu tenho aprendido a conhecer nessa caminhada agora, nesses 2 últimos anos. E eu vou fazer uma pergunta antes de fazer a pergunta que todos aqui estão colocando, uma pergunta talvez pessoal, mas que eu acredito que também esteja aí no coração de muitos. Eu vou fazer essa pergunta para o pastor Jim. Nós, no intervalo, estávamos saindo daqui e eu perguntei para o pastor Jim a respeito da esposa, né? E o pastor me respondeu com uma convicção muito grande, com uma alegria muito grande, dizendo da fé dela, a esposa do pastor Jim. Talvez nem muitos saibam, mas ela já tem lutado há algum tempo com uma enfermidade. E então eu perguntei ao pastor Jim como ela se encontrava. E apesar de todas as dificuldades, as limitações, né, físicas que ela vem experimentando, ele mencionou da fé, da convicção dela. E pastor, eu vou pedir essa licença, fazer essa pergunta para o senhor, diante desse quadro, e também não quero constrangê-lo de forma alguma. É que a minha pergunta está ligada realmente com a oração, porque eu creio assim que nós sempre temos a perspectiva na oração de uma resposta positiva daquilo que nós pedimos a Deus, né, que nós colocamos a Deus. Eu queria perguntar assim, então para o senhor, que está vivenciando isso já há um tempo, esse quadro, como a oração, nesse período, tem sustentado e como ela age dentro dessa história que o senhor tem vivido? Eu não sei quantos têm lido o meu livro, mas sobre nosso caminhar de fé, mas quem leu entende que eu não poderia ter feito nada que fiz sem a Pamela. Então, eu não fiz, nós fizemos. E ela sempre tem sido uma pessoa de fé, de alegria, de convicções. E ai de mim quando ela solta o lado profético, né, sobre alguma coisa engraçada na minha vida. Ela realmente tem sido uma inspiração e uma segurança para mim durante todo este tempo. Eu lembro quando estávamos vindo para o Brasil, estávamos sobrevoando Amazonas. Parece uma mesa cheia de brócolis, né? Mas era tão grande, parece que não terminava nunca. E eu lá pensando, eu só tenho $6. Só uma igreja prometeu sustento e nem tenho endereço para eles mandar o sustento. Não conhecemos ninguém no Brasil, não temos passagem de volta. Se eles perguntaram uma pergunta lá na imigração, vão nos expulsar do Brasil. E eu lá, assim, pensando assim, Pamela olhou para mim e disse, parece que você não está bem. Eu disse, eu comecei a citar estes fatos para ela. Ela me olhou e disse, Deus vai suprir ou não vai? Eu falei, ele vai, né? Ela disse, e então? Quando nossas crianças eram pequenas, ela começou a ter problemas com artrite reumatoide. Problemas do sistema autoimune são uma presença em grande parte dos membros da família dela. Então, eu acho que está meio embutido já. Então, depois veio fibromialgia, depois síndrome de fadiga crônica, depois epilepsia, depois... Então, ela convive com muita dor e a energia dela é rapidamente gasta. Aí ela tem que deitar, né? Mas não diminuiu em nada o amor dela pelo Senhor e o apoio que ela dá para mim e a fé dela em seguir o Senhor. Nós não sabemos porque Deus não curou ainda, mas estamos muito cheios de alegria, porque nós cremos que
Se Ele não curar, é porque Ele tem algum propósito melhor em tudo que está acontecendo. Amém. Que Deus continue sustentando, né, vocês. Eu queria fazer então uma pergunta aqui para o Johannes. Uma das perguntas que nós recebemos aqui diz assim: como discernir o silêncio de Deus entre o silêncio que diz para esperar e o silêncio que significa um erro, um pedido que está fora da vontade dele? Silêncio seria a melhor resposta agora. Conectando com o que o irmão acaba de dizer, por que Deus ainda não operou cura? Existe aquela resposta, maneiras de Deus responder a uma oração. Ou Ele diz sim, ou Ele diz espera, ou Ele diz eu tenho algo melhor em mente. No exemplo do apóstolo Paulo, que ele também pediu por livramento daquele problema que ele tinha, Deus mostrou como Deus poderia se glorificar nisso. Não atendeu logo o pedido. Às vezes Deus demora. Me consola ler que uma vez quando o profeta Jeremias foi consultado para saber qual é a palavra de Deus para uma determinada situação, e Jeremias pergunta para Deus, diz ali, e depois de 7 dias veio palavra do Senhor a Jeremias. Eu pensei, se um homem como Jeremias precisou esperar 7 dias até que viesse a resposta, nós deveríamos esperar 7 meses, 7 anos, sei lá. Deus às vezes demora com a resposta. Não significa que Ele não tenha ouvido a pergunta. Com certeza Ele ouviu. Poucos dias atrás eu estava com uma crise nesse sentido especificamente. Faz meses que a gente está orando por algo muito específico. E Deus não está respondendo. E aí foi através de Malaquias capítulo 3, que o Senhor explicou o seu silêncio, dizendo que, Malaquias 3, Deus está purificando, refinando aos servos dele, lá fala de levitas, fala de sacerdotes, Deus está purificando como se purifica a prata. E para purificar a prata, tem que elevar a temperatura dela ao ponto de deixá-la líquida, e aí as impurezas se separam do material puro. E esse processo pode doer, esse processo pode demorar, mas tem alguém no controle desse processo todo. E esse processo vai terminar, e a espera por uma resposta vai terminar quando Deus considere: alcancei o meu objetivo com essa espera. Não espera, com deixar a pessoa me aguardando. Esses tempos do silêncio de Deus nos levam mais próximos de Deus, nos seguram dele. A gente não solta ele porque não quer perder a oportunidade de ouvir a resposta. Eu não sei se cheguei a responder essa pergunta. Eu queria falar, tem uma frase muito conhecida que as pessoas dizem, acho que em várias igrejas, meio cristão, a oração move a mão de Deus. Isso é uma verdade? A oração move a mão de Deus? Ou Deus nos move através da oração? Como é que os senhores, eu vou jogar essa para os dois, né? Como é que os senhores veem isso? Sim. Bom, né?
Às vezes é muito difícil saber se é você que está movendo a mão de Deus ou se Deus está te movendo. Eu acho que geralmente são as duas coisas. Deus move em nós tanto o realizar quanto o querer, né? Então Ele nos desperta para orar por um assunto, e quando nós oramos com o assunto, como Moisés, em diálogo com Deus, ele mudou o destino de uma nação, né? Então movemos a mão de Deus também. Mas movemos a mão de Deus quando estamos orando as orações que vêm dele. Ele gera então em nós essa própria oração. E aí então ele age, é isso. Johan. Essa frase não especifica em que sentido a mão de Deus vai se mover. Deus pode se mover a sua mão mudando as circunstâncias. Mas Deus pode também deixar as circunstâncias como estão e mover a sua mão trabalhando em nós, e a gente começa a enxergar as mesmas circunstâncias de uma maneira diferente. E houve um mover de Deus ali. Então, eu diria, se eu entendi, as duas coisas acontecem, às vezes até simultaneamente. Pode, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, que me trouxeram. Eu acho que vocês vão ter que explicar o porquê dela. Oração na madrugada é mais forte? Deus é mais forte na madrugada? Deus não é um ser nem noturno nem diurno. Ele ouve em todas as horas. Tem alguns salmos que falam de orar cedo. Eu, talvez 40 anos atrás, ou mais do que isso, eu observei, na minha vida, quando eu fico acordado tarde da noite, eu jogo o tempo fora. Eu assisto televisão, jogo conversa fora, faço alguma coisa, não aproveito muito. Mas se eu levantar cedo, aí eu aproveito bastante. Então eu cultivei de propósito um estilo de vida de ir para a cama cedo e levantar cedo, porque antes de todo mundo estar em pé, há paz para buscar o Senhor, ninguém te interrompe, e parece que você está se adiantando ao resto do mundo, está lá sozinho com Deus. Para mim, funciona melhor. Eu tenho alguns amigos que são bem noturnos mesmo. Então eles esperam todo mundo ir para a cama e aproveita aquele tempo à noite para buscar o Senhor. Para Deus tanto faz. O que funciona para você, você pode fazer. O importante é estar acordado no momento de querer passar um tempo com Deus. Né? Seja de manhã ou seja à noite. Mas foi boa, né? Pois é, ontem à noite era 11 horas, eu estava orando, pensando nesse encontro, e eu adormeci orando. Eu disse, eu vou para a cama, é melhor dormir na cama do que ali. O problema não está com Deus, está conosco. Mas talvez um detalhe só. O café da manhã tem outro nome também. É o desjejum. E antes do café da manhã, em certo sentido, a gente está em jejum. É o que estamos expressando com a palavra desjejum. E talvez esse seja um pequeno ponto em favor de uma oração antes do café. Porque é uma oração em que não só de fora não tem distrações, também de dentro do organismo não tem distrações. Mas senão, eu concordo plenamente com o que foi falado. Para Deus não existe horário. Eu recebi aqui eu acho que essa pessoa, ela quer um conselho. Que ela disse assim: sinto muita vergonha de orar em grupo. Sou recém-convertida e sinto que não sei orar. Ela não fez a pergunta, mas eu acho que o que ela gostaria de ouvir, talvez, como que ela pode vencer isso, quais seriam os passos. E, pastor Johan, eu vou jogar isso para o senhor. Né?
como que ajudá-la a vencer, então, essa timidez, essa... Às vezes a gente pensa que existem especialistas em oração e a gente tem que orar como outros que oram há anos. Não existe uma metodologia ideal para orar. Orar é a conversa do coração com o coração do Pai. E como esse coração vai se expressar? Às vezes, numa reunião de oração, ouvindo outros orar, a gente já sabe quais vão ser as primeiras palavras com que essa pessoa vai começar a oração. É uma coisa já quase mecânica, rotineira. Não se acostumem a isso, nem queira imitar essa oração. Mas mesmo sendo um balbuciar, isso em português? Sim? Pensa nas primeiras palavras que você ouve de uma criança que está começando a falar. Quanta alegria esse balbuciar produz para os pais, para os próximos. Quem é recém-convertido e começa simplesmente a abrir o seu coração para o Pai no céu, balbuciando, dizendo: eu te amo. Muito obrigado por sua bondade. Muito obrigado. Não precisa dizer mais nada. O balbuceio de um recém-convertido pode ser muito mais agradável aos ouvidos de Deus que uma oração formal sem a participação do coração. Não se compare com outros. Seja sincera, seja transparente. Se comunica com Deus como quiser. E não se preocupe com o que outros pensam ou vão achar de você. A única coisa que interessa é como essas breves palavras, com erros, talvez em português, em outras coisas, como essas palavrinhas chegam ao coração de Deus. Deus se alegra de ouvir seu filho querendo se comunicar com ele. Pense nisso. Pastor Jim, quando Deus diz não, então ele dá uma resposta já clara a um pedido, Deus diz não. A pessoa está perguntando assim: devemos continuar insistindo por aquilo que desejamos? Esperar uma mudança da parte de Deus, um sim? Eu já ouvi muitas orações assim, porque a pessoa fala: oh Deus, ou cura ou não cura, tanto faz, o Senhor sabe, né? Rapaz, cria coragem, pede o que você quer. Essa é uma oração assim, mesma coisa de não falar nada. Então, se Deus falar não, aí, por exemplo, eu ia receber oração por meus pés. Eu converti com 15 anos, cada apelo eu estava na frente da igreja. E nunca acontecia nada. Aí a pessoa lá na frente falava: filho, você não tem fé. Se você tivesse fé, teria sido curado. Mas não tem fé, então não foi curado. Então eu ia para frente com problema físico, voltava para o banco com problema físico, psicológico, emocional, espiritual. E aí, deu, né, deixei. Estávamos aqui no Brasil e tinha um grupo de intercessão, eles voltaram para dar um relatório, falam: olha, nós oramos pelos pés do Jimmy hoje e Deus deu um versículo. Eu pensei: oba, que coisa boa, eu quis ouvir o versículo. Era quando Jacó lutou com o anjo a noite toda e de manhã tocou o quadril dele e mancou o resto da vida. Aí eu disse: então tá bom, Senhor, entendi. Eu me lembro então Deus de Moisés, pode né? falar não, mas só porque há uma resistência e demora e tal. Ele citou Jeremias, Daniel foi 2 semanas, não só uma. Eu acho que muitas vezes nós oramos timidamente, quase nada, e depois pensando que Deus falou não. Ele estava só limpando a garganta quando nós desistimos, né?
Então devemos insistir sim. Eu não sei se eu devia falar isso, mas vou falar. Eu estava numa conferência missionária no Rio e fiquei hospedado numa casa. Era uma casa batista, né? Quer dizer, quem morava lá era batista, a casa eu não sei. E tinha uma empregada. Então, uma manhã estava tomando café e eu perguntei para ela, que eu iria ver se ela era crente, né? E eu disse, que você você é crente? Ela disse, eu sou. Eu disse, me conta a sua história. Ela disse, eu era crente batista, mas eu tinha uma vida dupla. Então, no fim de semana, eu e minhas amigas saímos para a boate, fazíamos todo tipo de pecado que você imagina, e minha vida era uma desgraça. Eu adoeci, e eu tinha muitas dívidas, e passava vergonha. Aí tivemos que mudar para o outro lado de Niterói, lá além de São Gonçalo ainda. E no dia que mudamos, eu já tinha sido desenganado pelos médicos, e não tinha jeito para mim. E quando estávamos em mudança ainda, minha irmã disse, olha, tem uma igreja nova aqui no bairro, vamos lá. E foram lá. Ela só aguentou uns 10 minutos, foi para casa por causa da doença. Mas não conseguia tirar da cabeça, voltou à tarde. Uma das obreiras reconheceu ela, disse, você estava aqui hoje de manhã, né? E não gostou, que foi embora. Eu disse, não, cansei porque eu estou doente. Está doente, espera aí. E buscou mais uns 5, começaram a orar por ela. Ela disse, pastor, eu pensei que isso fosse orar por mim, como na minha igreja, né? Uma oração e parou. Eles oraram 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 2 horas, 3 horas. Quando chegou às 5 horas que estava orando por mim, começou a sair líquido de todos os poros do meu corpo. Eu fiquei encharcada e senti vergonha. Então eu pedi licença e fui embora para casa. Quando eu fui tomar banho, eu olhei no espelho, eu não estava inchada mais. Deus me curou. Desde então, Ele sarou minhas finanças. Ainda sou pobre, mas eu não sofro vergonha por causa das minhas finanças. Aí eu perguntei, e o pecado, a vida dupla? Não, ela falou, eu não poderia fazer isso com Jesus depois de tudo que Ele fez por mim. Então, você vê, às vezes temos que insistir mesmo, talvez muito mais do que insistimos, porque costumamos insistir. Eu lembrei do texto de Mateus 7, né? Que texto fala para nós, né? Batei, né? Buscai, pedi, né? E realmente, às vezes, pastor Johannes... E o silêncio de Deus não é um não. Se Ele quer falar não, Ele vai falar não. Pastor Johannes, fizeram aqui uma pergunta para o senhor. Todos os acontecimentos, bons e ruins, são programados por Deus? Eles cooperam? Enfim. O pastor Jim depois pode acrescentar os versículos bíblicos. Eu só vou agora vir com as minhas opiniões. Eu acho que não tudo é programado. Deus é soberano, Deus tem o mundo nas suas mãos. Apocalipse capítulo 4, o trono no céu não está vazio. O que acontece no mundo não escapa do controle de Deus. E é maravilhoso de ver como Deus, apesar de tudo, consegue chegar aos seus objetivos. É maravilhoso ver como Deus preparou a história toda nos mais diversos aspectos até que chegasse a plenitude do tempo e Ele enviou o seu Filho numa situação melhor como nunca antes houve e nunca depois houve também. Deus tem a história nas suas mãos, mas isso não significa que tudo o que acontece Deus o queria. Muitas coisas Deus quer e Ele as faz. Muitas coisas nós queremos e se
harmonizam com a vontade de Deus, vão ser para nosso bem. Se essas coisas não podem ser aprovadas por Deus, não vão ser para o nosso bem. E não culpemos Deus depois dizendo, mas Deus quis que fosse assim. Não. Deus provavelmente quis nos poupar de diversas coisas, mas a gente foi com a cabeça para frente, fez a nossa vontade até que acordamos e percebemos que isso foi prejudicial para nós. Não tudo o que acontece, Deus o quis. Mas tudo o que acontece, Deus pode usá-lo para o nosso bem. Amém. Pastora, me parece assim que atualmente nós vivemos um período, eu vou generalizar isso, tá? Que as igrejas, elas têm aprendido a respeito da oração, talvez mais na parte da petição. O orar virou, o pastor Dinho até falou aqui na mensagem, também nós praticamente lemos, né, pedidos de oração, apresentamos pedidos de oração, e me parece que temos perdido na oração a parte contemplativa, né? Esse estar com Deus, aquela coisa do filho que quer ficar abraçado com o pai, simplesmente por ficar abraçado com o pai, né? Por se sentir bem na presença do pai. E a minha pergunta, então, que eu trago para vocês, e eu acredito que vocês vivenciaram um período maior do que a minha experiência na vida da igreja, na vida eclesiástica, que tem feito com que a igreja tenha deixado a oração como algo essencial. E se eu estou errado nesse olhar também, mas o que tem levado a oração a se tornar apenas uma petição, um momento onde a gente apresenta relatórios ou alguma coisa assim para Deus e não mais um desfrutar da presença de Deus? Quero ver vocês, o que vocês acham que tem sido falha? É liderança, é falta da visão, esse momento que a gente vive pós-moderno? Por que a oração está ficando distante? Hoje é mais difícil ter uma vida contemplativa do que em qualquer outra geração desde o início, desde a criação, né? Porque nós temos nosso telefone, e nosso tablet, e nosso computador, e nossa televisão, e estamos sendo sempre bombardeados, nossas vidas são agitadas, estamos tentando fazer 3, 4 tarefas de uma vez só, e nós acostumamos com isso, e nós estendemos nosso dia artificialmente com a luz, então não dormimos cedo, e acabamos dormindo pouco, e o corpo vai soltando adrenalina para sustentar este ritmo alucinante, né? Tudo isso faz com que seja muito, muito difícil você ter uma vida de contemplação, de meditação na palavra, de ouvir, né? Então, para poder ter, a pessoa tem que tomar uma decisão muito firme. Eu acho que você poderia começar com algo mais curto. Você pode ter um alvo, mas comece com algo que você aguenta, igual exercício, né? Você não vai sair o primeiro dia correr 10 quilômetros. Então, você começa devagar e vai aumentando. Mas tem que ter uma convicção mesmo, que é dali que vem a vida. Se você quiser também, pode vir fazer um curso comigo. Eu tenho um curso agora, chamo a Escola da Palavra Viva, 12 semanas. Tem algo assim, em torno de 3 meses para formar um novo hábito, né? Então, os alunos, eles meditam sobre um pequeno trecho por 4 horas. Eu faço umas perguntas para ajudá-los e tal. Aí nós temos 3 horas de aula, mas eu não dou uma palestra. Eu pergunto, eu trago o que o Espírito Santo está falando com cada um. E tem sido muito forte. Eu acho que é uma resposta mesmo para o corpo de Cristo hoje.
Porque se a gente viver essa vida hoje, é mais difícil viver. Mas se vivermos, o contraste é enorme e chama a atenção. Então, esta é uma batalha que precisamos ganhar. Eu não estou dizendo que tem que ser 4 horas ou quanto. A Bíblia não fala, mas todos nós, né, decidir que nós vamos dedicar um tempo. Gostei da sugestão de dízimo. Eu acho que é por aí mesmo. Pastor Johannes, quer falar? Existe uma preocupação a nível mundial de que relacionamentos hoje em dia são muito mais superficiais e de tempo breve. Essa cultura do Facebook, essa cultura de ter 5.000 amigos, mas na hora do aperto não poder contar com ninguém porque não tem ninguém. Como você sabia que eu tenho 5.000 amigos? Essa cultura de clicar em alguém para simplesmente bloqueá-lo leva as pessoas a um relacionamento superficial. Ano passado tivemos bodas de prata. A minha sogra quis comprar um cartão para comemorar. Ela foi nas livrarias da sua cidade e não achou para bodas de prata, só bodas de ouro. E a vendedora disse, quando ela perguntou, como é que não tem para bodas de prata? Não, hoje em dia ninguém pede isso. Bodas de ouro, sim. 50 anos atrás, quando as pessoas casavam, ainda casavam para ficar juntos. 25 anos atrás, já era mais superficial o relacionamento. E esse relacionamento superficial entre seres humanos é projetado a Deus também. Pessoas não aprenderam a viver um relacionamento. E aí as orações refletem isso. São orações centradas em si, pedidos. Olho para mim, olho o que eu quero, o que eu preciso e peço. Mas oração pode incluir pedidos. No Salmo 95 diz, versículo 2 e 3, vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é um grande Deus, um grande Rei acima de todos os deuses. Como seria se as orações começassem com louvor e gratidão antes de vir com o primeiro pedido? De nos disciplinar com isso, inclusive de transformar um pedido em agradecimento e louvor. Por exemplo, Senhor, eu quero pedir para poder pagar a faculdade para o meu filho. Em vez de pedir, eu posso louvar a Deus pela fidelidade, pela maneira dele sustentar o seu povo, pelos recursos que ele tem, pela originalidade. Ele é muito original. Pela originalidade dele, pela criatividade dele. E dizer, Senhor, o Senhor soube sustentar milhões de pessoas ao longo de tantos anos. O que é agora um jovenzinho a mais nessa lista? Louvo ao Senhor pelo aquilo que o Senhor é capaz de fazer. E já agradeço pelas maneiras em que o Senhor mostrará a sua fidelidade. Estou com muita expectativa. Isso muda o pedido e reflete em outro relacionamento com Deus. É muito legal quando pode ser assim. Eu tenho muitas perguntas aqui, igual eu disse, não vou ter como fazer. Algumas eu acho que vocês até vão agradecer se vocês virem aqui, porque tem umas perguntas aqui teológicas aqui que ia dar um bom debate. Entra predestinação, Tem que entra, acabou né? o tempo. Mas eu queria fazer assim, pedir para vocês nesse momento final. Eu não sei se tem ou não sei se existe a possibilidade de quantificar, mas eu vou fazer a pergunta, se vocês puderem, quanto a oração, vocês diriam, determinou a vida de vocês hoje, naquilo que são, o ministério,
como avaliar isso hoje, vocês olhando para a história e dizer algo a respeito disso. Eu queria dar esse tempo para vocês falar um pouquinho e nós vamos encerrar com essa colocação. Eu cresci uma pessoa bastante danificada. Meu pai nos abandonou, passamos por períodos de pobreza, sentimento de abandono, insegurança, inferioridade. Sem oração, na verdade não é oração, porque nós não confiamos em oração, nós confiamos em Jesus. Mas o acesso mais imediato que temos a Jesus é pela oração e pela palavra. Sem isso, não teria acontecido nada que aconteceu comigo e com a Pâmela. E, inclusive, não só para começar, eu falo que quando chegamos no Brasil, não falava a língua, não tinha amigos, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Tinha que ir conjugar verbos todo dia com a professora. Dá vontade de dar tiro na testa. Eu falo que eu tinha que orar 2h30 por dia só para alcançar um nível de uma depressão moderada. Mas sem oração, muitas vezes nós não teríamos nem comida, nem nada. Então, não posso imaginar. Também, eu acho que, eu não sei o que sou hoje, mas é graças a Deus. E não só pelas minhas orações. Eu gostaria de começar antes, com as orações dos meus pais. Tive o privilégio de crescer num lar cristão. Eu não sei quanto, não posso quantificar a oração dos meus pais em relação a esse filho. Mas eu sei que eles oraram. Sei que eles oraram. Estou me lembrando, estava fazendo 23 anos no aniversário. Meu pai me pergunta: Johannes, qual é o seu desejo para o presente de aniversário? Era solteiro ainda, sem perspectiva de casar. Eu disse: o que eu gostaria como presente de aniversário, vocês não podem me dar. E o meu pai só respondeu: eu sei, nós estamos orando por isso também. Então, a oração dos pais, depois de casado, a oração dos meus sogros, eu sei que eles também me incluíram em suas orações diárias. As orações de muitos irmãos queridos. Então, o foco nas orações dos outros. É muito difícil quantificar, mas Deus as ouviu. As orações próprias também, em relação a futuro cônjuge, em relação a lugares de ministério. O fato de hoje estar aqui é porque todo o caminho, saindo do Uruguai, Paraguai, Suíça, Alemanha, Paraguai, Rio Grande do Sul, Atibaia, foi um caminho no qual, em oração, em comunhão com Deus, fomos entendendo os lugares pelos quais Ele nos conduziu. E também os lugares de ministério, lugares para estudar, lugares para servir. Tudo isso foi, de alguma maneira, preparado em oração, caminhado em oração. Momentos de desânimo também, momentos de perguntar: Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Não estou falando aqui agora. Por que o Senhor me trouxe a tal lugar, a esse tipo de ministério? E se o Senhor respondeu dizendo: fica aí porque eu sei porquê, eu até vou dizer porquê. Então, é difícil dizer o que não é fruto da oração. As coisas ruins, essas não são fruto da oração, mas as boas são Deus que fez. Amém. Eu queria agradecer vocês dois, porque eu creio assim que eu fui muito edificado, acredito que todos que aqui estão foram muitos também edificados, receberam a palavra. Então, muito obrigado, pastor Jim, por ter aceito o convite, de ter vindo a esse seminário. Muito obrigado, pastor Johannes, por ter aceito o convite. E queria convidar a igreja realmente a dar uma salva de palmas para eles, né?
Muito obrigado.